Brasília viveu um sábado de fogo alto após declarações explosivas do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias. Em tom contundente, Messias acusou diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro de ser o arquiteto do que chamou de desmantelamento da rede de proteção social, revelando um esquema bilionário que teria saqueado os mais vulneráveis, os aposentados brasileiros. Dinheiro foi arrancado dos idosos, disparou Messias em suas redes sociais. Para ele, o sucateamento do INSS e da Dataprev foi um plano deliberado, não um erro, não um descuido, mas sim um projeto consciente que deixou rastro de miséria e abandono. E o rombo não é pequeno. R/Cifrão 23,8 milhões em pagamentos indevidos já foram identificados apenas a servidores e intermediários envolvidos. 14 empresas, 12 sindicatos e associações estão na mira da justiça, e o governo Lula, agora, tenta recolher os cacos de um sistema público espoliado. O novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, foi ainda mais direto. Entre 2019 e 2022 é que o ladrão entra na casa, afirmou em sessão no Senado. Segundo ele, foi no governo Bolsonaro que o esquema de fraude se consolidou, especialmente após a edição da Medida Provisória 1007, convertida na Lei 14.438/2022, que aniquilou o mecanismo de revalidação anual de descontos nos benefícios, facilitando a ação de organizações criminosas. Queiroz explicou que essa brecha permitiu a entrada de empresas 100% fraudulentas, que se aproveitaram da fragilidade do sistema para aplicar descontos indevidos em aposentadorias e pensões, atingindo centenas de milhares de segurados. A revelação do escândalo só veio à tona com a operação da AGU e da Polícia Federal deflagrada em abril de 2025, 2 anos após o início do governo Lula. A oposição não perdeu tempo. O senador Sérgio Moro tentou responsabilizar a atual gestão, acusando a omissão do próprio ministro Volney Queiroz, que ocupava o posto de secretário executivo no período anterior à descoberta da fraude. Mas a resposta veio afiada. O senhor era ministro da Justiça em 2020, quando uma denúncia já havia sido feita. Fez algo para impedir, retrucou Queiroz, lembrando que a fraude já dava sinais durante o próprio governo Bolsonaro, mas nada foi feito. O governo atual diz estar comprometido com o ressarcimento das vítimas e já bloqueou R/Cifrão 2,5 bilhões das entidades suspeitas para devolver os valores aos aposentados lesados. Essas fraudes não começaram agora, mas terminaram neste governo, garantiu Queiroz, destacando que a administração de Lula determinou a apuração até as últimas consequências. Enquanto isso, o ex-presidente Bolsonaro, em entrevista recente, limitou-se a dizer que tem que investigar, admitindo que o escândalo também precisa ser analisado durante seu governo, mas sem assumir qualquer responsabilidade. O caso lança luz sobre a fragilidade das instituições que deveriam proteger os cidadãos mais necessitados. Em nome de interesses escusos, benefícios foram represados, estruturas precarizadas e a dignidade dos idosos pisoteada por agentes públicos e empresários inescrupulosos. Uma quadrilha institucionalizada saqueou o INSS enquanto o país atravessava crises, pandemias e desemprego. Agora, o desafio é gigantesco: reconstruir a confiança na Previdência, punir os responsáveis e, principalmente, fazer justiça aos milhares de aposentados que tiveram seu dinheiro roubado à luz do dia. Foi um crime contra quem mais precisa do Estado, o aposentado que depende de cada centavo. O que vimos foi a institucionalização do roubo. Mas não ficará impune, prometeu Messias. E assim, em pleno 2025, o Brasil descobre que o golpe não veio de fora, mas de dentro da própria casa. Veja agora o que o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, falou sobre o assunto. Nós, neste momento, queremos detalhar que essa estratégia processual que nós adotamos hoje, ela só foi possível porque nós conseguimos amealhar indícios suficientes para qualificar este grupo como o grupo que integra o núcleo da fraude e, portanto, está sujeito à lei anticorrupção. Em boa hora, a Controladoria Geral da União avocou os processos de responsabilização e atuará com todo rigor para que estes processos de responsabilização, com base na lei anticorrupção, sejam concluídos o mais rápido possível, porque nós teremos em 30 dias que ajuizar a ação principal contra estas entidades associativas e seus dirigentes. É muito importante que a gente diga neste momento que nós estamos trabalhando com base em fotografia, porque, evidentemente, como todos sabem, a operação policial, a investigação policial ainda está em curso. Eu quero dizer isso por uma seguinte razão. É muito possível, e a gente precisa deixar claro, que este seja o primeiro bloco de ações cautelares que nós estamos iniciando. Porque na medida em que novas informações advindas do trabalho realizado pela Controladoria Geral da União, bem como o trabalho de investigação policial, seja acrescido ao trabalho já iniciado,
e que isso nos leve, evidentemente, à adoção de outras medidas cautelares contra outras entidades, se eventualmente o trabalho de inteligência policial identificar a adequação dos requisitos legais que ora citei. Eu gostaria de dizer que as entidades associativas são as entidades associativas que a imprensa já teve acesso a partir da divulgação pelo INSS e da determinação da Controladoria Geral da União. De qualquer forma, orientei a minha assessoria de comunicação a distribuir de forma indistinta para a imprensa deste momento um release, onde consta de forma detalhada as entidades, o ato lesivo enquadrado, a data de celebração do ACT e o impacto estimado. De qualquer forma, eu gostaria de citar que o valor global do pedido cautelar em relação a essas 12 entidades é no valor de R$ 2.567 milhões, R$ 83.470,44. Evidentemente que, eu repito, este é o valor inicial. O trabalho continua e ele será aportado tão logo nós tenhamos novas informações. Muito importante o que eu irei dizer neste momento. Nós resolvemos também pedir e agregar o bloqueio cautelar, não só das entidades associativas e dos seus dirigentes, mas das empresas, pessoas jurídicas, laranjas, que foram apontadas pelo inquérito policial e adotadas pela Controladoria Geral da União como empresas que possivelmente tenham sido utilizadas como laranjas para ocultação e transporte patrimonial. Esta medida é de suma importância para que nós possamos obter êxito no rastreio do recurso. Agora, nós vamos iniciar uma fase de judicialização, que é uma fase complexa, que exige rigor, que exige de todos nós acuidade para que nenhuma nulidade seja, no futuro, relacionada. Porque a responsabilização das entidades, dos seus dirigentes e de toda a cadeia criminosa que se utilizou da estrutura da Previdência Social para praticar crimes contra aposentados e pensionistas é a nossa prioridade. Eu finalizo dizendo que o presidente Lula tem uma determinação, que é responsabilizar todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nessa fraude. Doa a quem doer. Não ficará pedra sobre pedra neste processo. Esse evento que nós estamos lidando, ele é de uma perversidade, ele é de uma crueldade inimaginável e inaceitável para qualquer padrão ético. Nós nos defrontamos com um grau de ação criminosa que tirou de quem menos tem aquilo que ele mais precisa, que é ser um instrumento de sustento. Por isso que o presidente Lula nos orientou a irmos às últimas consequências para responsabilizar cada pessoa envolvida. Eu quero dizer que, por esta razão, eu determinei aos meus procuradores que estudem o imediato ingresso, também como assistente de acusação criminal, auxiliando o Ministério Público Federal, a pedido do Dr. Gilberto Oller, presidente do INSS, para que essas pessoas tenham um encontro marcado com a lei e paguem pelos atos lesivos, não só do ponto de vista patrimonial, mas como do ponto de vista criminal. Não mediremos esforços para responsabilizar essas pessoas. Nós não admitiremos nenhum tipo de impunidade. É fundamental para que nós possamos resgatar a confiança da sociedade brasileira na Previdência Social, que isso seja efetivado com êxito. Eu quero dizer também uma coisa que é muito importante. As medidas de ressarcimento que nós anunciamos hoje, a partir das informações trazidas pelo presidente do INSS, elas serão primariamente custeadas com este trabalho de recuperação de ativos desviados pelos fraudadores. E se eventualmente a União, o Tesouro Nacional tiver de arcar com qualquer custo, isso não significa que nós não prosseguiremos com o trabalho de buscar o regresso de cada centavo utilizado para pagar os aposentados e pensionistas. O que nós não podemos, neste momento, é sermos omissos. E não seremos. Neste momento, nós preferimos, em caráter excepcional, atuar para compensar cada vítima que foi lesada por este escândalo criminoso. E esse é o nosso propósito. Não é simples, gente. É um trabalho monumental. E que nós queremos convidar vocês, como imprensa, que continuem conosco, acompanhando este trabalho, apurando. Nós não temos todas as informações. Nós precisamos de mais informações. E na medida em que essas informações sejam apresentadas, nós poderemos ter mais instrumentos para adotar as medidas necessárias para preservar o interesse da sociedade brasileira. Está muito claro que uma tecnologia criminosa, um modelo criminoso, uma engenharia criminosa foi montada pelo governo anterior, foi montada nos estertores do governo anterior. Nós conseguimos desbaratar esta fraude
Mas eu quero dizer para vocês que também não foi fácil. Todos aqui sabem, profissionais de imprensa, até porque está publicado no nosso relatório de transição, a situação lamentável que nós encontramos no INSS. Uma autarquia previdenciária desmontada, sem servidores públicos, sem sistema. Eu quero dizer uma coisa aqui que as pessoas não se dão conta, mas que, na minha opinião, e gostaria que vocês apurassem, eu vi realmente, eu acho até que a imprensa divulgou algo sobre isso pela manhã, a partir de um vazamento de informações sigilosas, e é importante que isso seja apurado, mas a autarquia previdenciária, o INSS, ela trabalha com uma tecnologia fundamental, que é a tecnologia suportada pela DataPrev. A DataPrev, ela é a empresa de tecnologia que dá suporte à Previdência Social. Eu queria que vocês lembrassem que a DataPrev, ela estava incluída pelo governo Bolsonaro na lista de desestatização. Esta empresa, ela foi desmontada para ser vendida pelo governo anterior. Assim que o presidente Lula assumiu, ele retirou a empresa da lista de desestatização, porque era fundamental que nós tivéssemos uma empresa pública que zelasse pela qualidade, pela garantia dos dados. Eu acho que está muito claro para todos nós que foi perpetrado ali uma engenharia criminosa e que é importante que o governo anterior e os seus representantes, inclusive no parlamento, eu vi que teve um deputado que fez um vídeo ontem com o objetivo de lacrar e causar terror e pânico na população. É importante que ele questione ao presidente que ele apoia e o presidente que ele apoiou, por que o presidente que ele apoia e o presidente que ele apoiou colocou a empresa pública que dá suporte à produção e à guarda desses bens para vender e desmontou essa empresa. Eu espero que isso seja apurado. Eu espero que ele pergunte ao antigo ministro da Previdência por que o Ministério da Previdência não adotou as providências necessárias para fazer a investigação quando já havia indícios de denúncia de irregularidades, quando teve desconto. Eu quero que o deputado que fez um vídeo de lacração pergunte ao ministro-chefe da Casa Civil do governo anterior quais foram as providências adotadas por este governo quando o Congresso Nacional flexibilizou a regra criada ainda no governo anterior, em razão dos indícios de fraude, a flexibilização que garantia a revalidação dos descontos. Porque o presidente anterior sancionou esta medida. Então ele tem que se explicar. Eu quero agora que ele venha a público e se explique. Por que os apoiadores deste governo não venham a público e se expliquem? Nós queremos explicar. Nós queremos que a sociedade tenha conhecimento integral. Este governo tem um único interesse, que a sociedade saiba exatamente tudo o que aconteceu, por que aconteceu e quais são os interesses envolvidos neste esquema criminoso. E a linha do tempo. É muito importante que a gente tenha acesso à linha do tempo. Muito obrigado, eu fico à disposição. Obrigado, ministro. Você acha que os culpados por esse escândalo bilionário no INSS serão realmente punidos? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa denúncia te chocou, compartilhe o vídeo com seus amigos, curta e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa história que ainda promete reviravoltas.